Vamos então para mais um bloco do nosso curso Direito Constitucional começando do zero. Agora nós vamos resolver questões com o tema Direitos Políticos, tema muito importante que cai regularmente em prova. Sem perder muito tempo, vamos então para a nossa primeira questão que diz assim: nos termos da Constituição Federal, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, né? Artigo 14 da Constituição que nós estudamos. Sobre o tema, é correto afirmar, letra A capacidade eleitoral passiva consiste em forma de participação da pessoa na democracia representativa, por meio da escolha dos seus mandatários. Cuidado, isso aqui não é capacidade eleitoral passiva, mas sim ativa. A participação com a escolha dos representantes através do voto é a capacidade eleitoral ativa, capacidade de se alistar e de votar. A capacidade eleitoral passiva é a capacidade de ser eleito, de receber votos. Por isso, essa afirmação está errada. Letra B. O voto, além de ser um direito público subjetivo, é função política e social de soberania popular na democracia representativa. Essa afirmação está correta. De fato, é isso aqui. Parece-me que a letra B é a alternativa correta. O voto realmente é um direito público subjetivo e tem relação direta com a nossa soberania. Nós temos as pessoas, os cidadãos, podendo votar exatamente para poder exercer essa soberania. Vamos ler os demais. Letra C. A cassação de direitos políticos é possível nos casos de improbidade administrativa. Errado. Nos casos de improbidade administrativa, nós vimos no finalzinho do bloco anterior, nós temos a suspensão dos direitos políticos e não a cassação. Letra D. O fato de o chefe do Poder Executivo não poder ser candidato a um terceiro mandato sucessivo é hipótese de inelegibilidade absoluta. Errado, não é inelegibilidade absoluta. A inelegibilidade absoluta, nós vimos, acontece em relação aos inalistáveis e os analfabetos. Então não é o caso aqui do presidente da República, tudo bem? Ali é uma inelegibilidade que pode, inclusive, ser depois afastada quando cumprido um período, né? Além disso, olha aí, letra E, a personalidade é característica essencial do direito de voto, a qual só pode ser outorgada por procuração, nas situações excepcionais previstas em lei complementar. Errado. Direito a voto não pode ser exercido por procuração. Você não pode dar uma procuração para uma pessoa exercer o seu direito de voto. Conforme nós vimos, na forma do artigo 14 caput, o voto ele tem que ser direto, jamais por procuração. E essa sim é uma cláusula pétrea, o voto direto. O voto obrigatório não é cláusula pétrea, mas o voto direto é. Então, a alternativa correta, letra B. O voto, além de ser um direito público subjetivo, é função política e social de soberania popular na democracia representativa. Tudo bem? Questão tranquila, né? Não é muito difícil, mas exige, é claro, a atenção. Vamos para mais uma questão, olha aí. Sobre o tratamento que a Constituição da República Federativa do Brasil dá aos direitos políticos, assinale a alternativa incorreta, mudando o sistema de cobrança. Agora ele quer a alternativa errada, incorreta. Letra A. O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os maiores de 65 anos. Já encontramos aqui o erro. Nós vimos que, no que se refere à capacidade eleitoral ativa, existem 3 categorias, não é? Nós temos os obrigatórios, acima de 18 anos, os facultativos, que envolvem os analfabetos, os maiores de 70 anos e aqueles que possuírem entre 16 e 18 anos. Então, para ser considerado aqui como facultativo, tem que ter acima de 70 anos e não 65, tá? Então, essa alternativa A é a errada, a incorreta, então é a alternativa a ser marcada. Vamos ler as demais. Letra B. É uma condição de elegibilidade a idade mínima de 21 anos para juiz de paz. Tá certo, nós vimos as idades. 21 anos para juiz de paz está correto. Letra C. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período militar obrigatório, os conscritos, certo? Nós vimos, essa é a categoria dos que estão proibidos, né,
de se alistar e votar. E a letra D, a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Está correto, né? O princípio aí da anterioridade eleitoral. Então, a única alternativa errada, de fato, é a letra A. Né? O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os maiores de 70 anos e não 65. Há um erro aí na idade. Né? Nós encontramos várias questões nesse formato, por isso é sempre importante treinar com abordagens diferentes. Quanto mais você treina, melhor você vai ficando e mais perto da aprovação, não é mesmo? Mais uma questão na tela, olha aí. Preconiza o artigo 15 da Constituição Federal que é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de... Ele quer aqui conhecimento acerca do artigo 15. Artigo 15, né, da nossa Constituição. E aí, o que esse artigo 15 prevê? Capacidade civil absoluta? Não, é a incapacidade. Né, tem algumas questões que são assim, colocam um detalhezinho para induzir você ao erro. Incapacidade civil absoluta e não capacidade. Probidade administrativa é a improbidade e não a probidade. Se a pessoa agir com probidade, está agindo certo. Né? Além disso, cancelamento da naturalização por sentença transitada de julgado. Agora sim, é a primeira hipótese, né, lá do artigo 15. Se houver o cancelamento da naturalização por uma sentença judicial transitada de julgado, aquela pessoa ela deixa de ser brasileiro e passa a ser estrangeiro. E em virtude disso, aquela pessoa, então, ela poderá ter os seus direitos políticos, né, perdidos diante disso. A letra D fala condenação criminal em processo de investigação errado. É uma condenação criminal transitada em julgado, né? E a letra E fala cumprir a obrigação a todos imposta ou prestação alternativa. Se cumprir, não vai ser suspenso nem vai perder, tá? Então, errado, é descumprir. Então, a alternativa correta é a letra C. A hipótese que permite a suspensão ou perda dos direitos políticos é o cancelamento da naturalização por sentença judicial transitada em julgado, certo? Mais uma questão aí na tela. Vamos lá, treinando. O objetivo aqui é treinar. Lembrando que qualquer dúvida, você pode contar comigo, estou aqui à sua disposição. Olha aí. Quanto aos direitos políticos, assinale a alternativa correta. Ele quer a alternativa certa. Letra A. Os estrangeiros podem se alistar como eleitores. Estrangeiros podem se alistar como eleitores? Não. A gente viu que não podem se alistar como eleitores os estrangeiros e, durante o período militar obrigatório, os conscritos. Então, errado, não é a letra A. Letra B. São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do presidente da República, de governador ou senador de estado ou território. Aqui nós encontramos um erro, né? Não existe essa regra para senador. Essa regra da inelegibilidade relativa em razão, né, do parentesco é uma regra que se aplica para chefe do executivo, não para senador. Então a letra B está errada. Letra C. Os inalistáveis são inelegíveis. Perfeito, está correto. Nós vimos. Quanto à capacidade eleitoral passiva, são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Então a alternativa C parece-me ser a alternativa correta, mas vamos ler as demais. Letra D. É vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão somente se dará no caso de condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Essa afirmação está errada porque não é somente, né? Tem outras hipóteses de perda ou suspensão. Então, letra D é errada. Letra E. O militar alistável é elegível e, se contar com mais de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Errado. Se for menos de 10 anos, deve afastar-se. Se for mais de 10 anos, ele é agregado pela autoridade superior. Então, a alternativa correta aqui é a letra C. Os inalistáveis são inelegíveis. Perceba que a maior parte da cobrança em prova envolve literalidade realmente. Tá? Você tem muita cobrança literal, por isso eu sugiro de verdade que você leia e releia o artigo 14 da Constituição, tá bom? Então, os inalistáveis são inelegíveis. Mais uma questão agora com um caso hipotético, interessante para a gente treinar. Marta
professora municipal, filha, reconhecida tardiamente do governador do estado, tem filiação partidária de oposição ao governo de seu pai, com quem não mantém quaisquer relações. Caso Marta pretenda concorrer como deputado estadual, quanto a ela, será dado o seguinte tratamento por força de regra constitucional. Interessante, uma questão de caso hipotético sobre ineligibilidade reflexa em razão do parentesco. Veja, aqui nós temos um pai que é governador do estado, chefe do executivo, e a filha quer concorrer para deputado do estado. Ela não poderá concorrer por conta da regra da ineligibilidade relativa reflexa em razão do parentesco, né? Então, o correto aqui é a letra E. Lembrando que ela não pode concorrer dentro do território de jurisdição do estado. Ela pode concorrer em outro estado, mas não nesse estado em que o pai é governador, porque isso acabaria gerando uma influência política. Então, letra E, alternativa correta, não poderá concorrer porque são pai e filha. Tudo bem? Mais uma questão agora, olha aí. O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os maiores de 14 e menores de 16, 14 e menores de 18, 60 anos, 65 anos ou 70 anos? Nós estudamos isso, nós vimos que existem 3 categorias quanto ao alistamento eleitoral, os obrigatórios, facultativos e os proibidos. Nos facultativos nós temos os analfabetos, os maiores de 70 anos e os maiores de 16 e menores de 18. Nesse caso aqui, a letra A está errada porque fala 14 e a letra B também está errada porque fala 14. Teria que ser maior de 16 e menor de 18. A letra C e D estão erradas porque falam 60 e 65 anos e, na verdade, 70 anos. Então, a alternativa E seria a alternativa correta. É muito importante conhecer essas 3 categorias na forma que eu expliquei, tá, gente? Porque isso cai bastante em prova. Mais uma questão aí na tela. Olha, em relação aos direitos políticos constitucionalmente previstos, assinale a alternativa correta, tá? Letra A. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 16 anos. Errado. Entre 16 e 18 anos, o voto ele é facultativo. O voto é obrigatório para os maiores de 18 anos. Letra B. São inelegíveis os parentes consanguíneos ou afins até o 4º grau do presidente da República ou de quem os haja substituído dentro dos 12 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Está errado, não é até o 4º grau. De acordo com a regra constitucional, a inelegibilidade em razão do parentesco decorre de um vínculo até o 2º grau. Portanto, a letra B está errada. Letra C. Podem alistar-se como eleitores os estrangeiros domiciliados no Brasil e os militares desde que não conscritos. Errado. Estrangeiro não pode se alistar. Lembre-se, não é possível se alistar os estrangeiros e os militares durante o período militar obrigatório considerados como conscritos. Então, a letra C está errada. Letra D. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, mas não será aplicada à eleição que ocorrer até um ano da data de sua vigência. Correto. De fato, esse aqui, princípio da anterioridade eleitoral, prevê isso. Até por eliminação você acertaria, né? A letra E fala: a filiação partidária não constitui uma das condições de elegibilidade. Constitui sim, nós vimos, né? Para você se candidatar, você tem que estar filiado a um partido político. Então, o correto é a letra D. Tá? Dispositivo literal, né? Cobrança literal da nossa Constituição, e normalmente a cobrança é assim, tá? Na prova. Vamos lá, mais uma questão com um caso hipotético para você entender. Olha aí que interessante. Jardim é prefeito do município XZA e pretende se candidatar para o cargo de governador do estado de Goiás na próxima eleição. Nesse caso, de acordo com a Constituição Federal, Jardim, veja, ele é prefeito e ele quer se candidatar a um outro cargo. E aí? Qual a consequência? Letra A. Deverá renunciar ao respectivo mandato de prefeito até 6 meses antes do pleito. Ora, nós vimos isso, né? Realmente, ele tem que fazer essa renúncia. Por quê? Para impedir que ele entre em campanha e isso acabe prejudicando o desenvolvimento das atividades dele enquanto prefeito. Então, ele renuncia até 6 meses antes do pleito para poder concorrer a um outro cargo. A letra A está correta.
A letra B está errada porque fala até 9 meses, são 6 meses. A letra C está errada porque fala até 12 meses. A letra D está errada porque fala que não poderia se candidatar. E a letra E está errada porque fala que tem que ter concordância do TSE. E não existe isso. Então a alternativa correta aqui, letra A. Ele deve renunciar ao respectivo mandato de prefeito até 6 meses antes do pleito. Tudo bem? Uma última questão, lembrando que aqui o nosso objetivo é treinar, é ver esse conhecimento cobrado na prática, tá? Olha aí. São considerados instrumentos de democracia direta admitidos pela Constituição Federal. Artigo 14, né? Iniciativa popular e revogação popular. Não tem revogação popular, né, gente? Não está no artigo 14 isso. Invenção. Letra B, revogação popular e plebiscito. Não existe revogação popular. Letra C, plebiscito e iniciativa popular. Opa! Artigo 14 prevê plebiscito, referendo e iniciativa popular. Então a letra C está correta, porque tem dois instrumentos do artigo 14. Né? A letra D está errada, porque fala referendo e voto para presidente, não tem referendo para presidente. E a letra E fala no voto para presidente da República e plebiscito, mas isso não é previsto lá no artigo 14, né? O voto para presidente da República. O voto é um instrumento, mas não é o previsto lá no 14. Então, a alternativa correta mais adequada para o caso, a letra C. Tudo bem? Foram algumas questões sobre a parte de partidos políticos, mas a gente ainda vai ter outras oportunidades para reforçar aqui pontos importantes que nós vimos. Qualquer dúvida que você tiver, estou à sua disposição. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal!